Você sabe quais as características da água ideal para o nosso consumo? Não? Já ouviu falar em pureza da água? Ah, acho que pureza você sabe o que é, né? É uma água limpa, livre de sujeiras. A maioria das pessoas faz uso desse tipo de água, filtrada ou mineral. Agora, a condutibilidade da água, já ouviu falar? Condutibilidade é a quantidade de minerais existentes na água que permitem com que você realize movimentos rápidos, como levantar o braço, por exemplo. O nosso cérebro dá o comando e, por uma condução elétrica, realiza o movimento graças aos minerais existentes. Uma boa água tem que ter minerais. Bom, essas duas características todo mundo já ouviu falar, mas vou te contar três características que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. O nível de pH da água, por exemplo. Já ouviu falar? Mas talvez não saiba direitinho o que quer dizer, né? Bom, o que é pH? pH, ou potencial de hidrogênio iônico, é um índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio. Por exemplo, o pH do nosso sangue gira em torno de 7,35 a 7,45. Olha a escala de pH, ela vai de 0 até 14, onde 7 no meio são soluções neutras, abaixo de 7 soluções ácidas. E acima de 7 são soluções alcalinas. Nós temos no nosso corpo, infelizmente, um excesso de acidez, acidose, que é causada por alimentos e bebidas ácidas. Estresse emocional acabam acidificando o nosso corpo diariamente e acabam desenvolvendo alguns sintomas, como danos cardiovasculares, obesidade, diabetes, pedra nos rins, problemas hormonais, envelhecimento precoce, osteoporose e dores nas juntas, baixa energia e fadiga crônica, gastrite, problemas intestinais, cânceres, etc. O Dr. Otto Heinrich Warburg, que foi Prêmio Nobel em Medicina em 1931, diz que células cancerígenas desenvolvem-se em ambiente acídico. Então, o câncer não pode sobreviver em um ambiente alcalino. Ele diz: tecidos cancerosos são acídicos e células saudáveis são alcalinas, quimicamente, íons H+, e OH-. Se houver excesso de H+, é acídico. Se há um excesso de íons OH-, então é alcalino. O Dr. Laer Ribeiro, que é médico, cardiologista e nutrólogo, fala de outra característica da água, que é a estrutura molecular da água. Uma água hexagonal. Uma água hexagonal quer dizer que ela vem com microcluster. Ela se torna uma água estruturada. Uma água estruturada vem com 5 a 6 clusters, vem com microclusters. Isso confere a ela uma menor tensão superficial, uma circulação mais rápida, uma melhor oxigenação, uma melhor nutrição das células, uma superidratação e uma melhor desintoxicação, enquanto que a água da torneira vem com macromoléculas, com 15 a 16 moléculas em cada cluster. Outra característica da água é o ORP da água. ORP significa potencial de redução oxidativa. Quanto mais negativo for esse número, maior a capacidade antioxidante. Então, para explicar o que é ORP, temos que explicar a respeito de radicais livres. O que é um radical livre? É uma molécula que possui um ou mais elétrons ímpares, não pareados, em sua órbita externa. Aumentamos o número de radicais livres no nosso organismo quando nos ficamos expostos aos raios ultravioleta, à poluição, a estresse, à alimentação deficiente. Então, ficamos sujeitos a ser atacados por radicais livres. Então, consumimos antioxidantes. O antioxidante impede que o radical livre ataque uma célula saudável. Quais os danos causados por radicais livres, você sabe? Artrite reumatoide, diabetes, cataratas, esclerose múltipla, inflamações crônicas, disfunções cerebrais, cardiopatias, efizema pulmonar, cânceres de próstata, mamas, pulmão. E onde podemos encontrar esta água ideal? Pesquisas sobre doenças degenerativas conduzidas na década de 1950 por cientistas japoneses identificaram algumas fontes de água especiais no mundo. Por milhares de anos, esses locais foram mantidos como fonte natural e lendária de águas especiais. Vamos citar três. Uma delas é em Tlacote, no México. Outra delas em Lourdes, na França. Outra em Nordenau, na Alemanha. Essas águas reúnem as características da água ideal para o nosso consumo, sendo consideradas por médicos e especialistas como águas com propriedades terapêuticas e medicinais. Olha aí, elas reúnem as três características de microcluster, pH alcalino e uma água antioxidante com ORP negativo.
Agora imagine se você pudesse ter uma água dessas na sua casa, que te proporcionasse todo esse bem-estar. Agora você pode. A Chanson trouxe essa tecnologia e está há 37 anos desenvolvendo soluções para a água. Está presente em mais de 29 países e já há 7 anos também aqui no Brasil. Como o próprio nome diz, água ionizada, ou seja, ela tem um diferencial de íons positivo e íons negativo. E para que se consiga uma água ionizada, depende de uma tecnologia. E no Japão se descobriu essa tecnologia através da eletrólise computadorizada. Ou seja, ela identifica íons positivos e negativos e separam isso, e saem por canais diferentes. E a concentração da água ionizada para consumo é onde se concentra o íon negativo. É onde ele dá alcalinidade à água, onde ele consegue deixar uma estruturação menor para hidratar, para desintoxicar o corpo. E como é um elétron, é um tremendo antioxidante, né, que faz o combate direto ao maior mal da humanidade, que está causando doenças degenerativas, que é o radical livre. E um íon negativo, ele consegue criar esse escudo, essa proteção para nós. E dentro desse termo, água ionizada, seria a função principal dessa água antioxidar, proteger o nosso corpo. Mas no Japão se usa há mais de 30 anos. Inclusive, o início disso tudo se deu para uso em hospitais. Inclusive, no Japão, hoje, em várias cidades japonesas, existem hospitais que só trabalham com esse tipo de equipamento, com esse tipo de água ionizada para tratamento da saúde. A pessoa se interna, né, independente do grau de patologia, enfim, e todo o tratamento é envolvido com água. Isso é muito interessante. E após 10 anos de trabalhos feitos em hospitais, e detectou que não tem efeito colateral nenhum, aí foi aberta a tecnologia para uso residencial. E depois de 30 e tantos anos, conseguimos trazer isso para o Brasil e melhorar a saúde da população brasileira. A água hexagonal é aprovada e recomendada por especialistas. O Dr. Hiromi Shinya recomenda, ele é professor titular da Universidade de Albert Einstein em Medicina nos Estados Unidos. Outro que recomenda a água é também Dr. Lair Ribeiro, médico e nutrólogo, palestrante e escritor brasileiro. Outro que recomenda é o Dr. Robert Young, que é PhD, médico, nutrólogo, palestrante e escritor norte-americano. Vejam aí a evolução de tratamento no intestino. Evolução de tratamento de psoríase. Esse tipo de água chama-se Kangen. Ela é utilizada em hospitais no Japão. Esse paciente tem um caso grave de diabetes e tinha que amputar a perna a partir do joelho. Olha aí. Os médicos, então, experimentaram banhar o pé com água ácida e, ao mesmo tempo, o paciente tomava todos os dias 1,5 litros de água alcalina ionizada. Olha aí, está mostrando que está banhando o pé com água ácida e o paciente tomando água diariamente. O resultado foi surpreendente. Só teve que cortar a ponta do dedo do pé e a cicatrização foi total. Olha aí ele subindo as escadas. Crianças com problemas graves de pele e adultos com problemas de pele há anos sofrendo muito e só se tratavam com medicação ocidental, sem sucesso. Eles começaram a ser tratados da mesma forma, ingerindo a água alcalina, ionizada e aplicando na pele a água ácida pH 2,5 e dentro de algumas semanas viram resultados fantásticos. A pele se regenerou completamente. Olha os resultados. No Japão, os pacientes acamados são tratados com água para curar as escaras causadas por muito tempo estarem no leito e os resultados são melhores do que a medicação regular utilizada normalmente e também bebem a água alcalina ionizada e tem um excelente efeito positivo sobre a saúde. Em creches também utiliza-se dessa água para ser tomada e para a higienização de móveis e ambientes. De acordo com o Dr. Shibata e outros muitos especialistas, a oxidação das células pelos radicais livres tornou-se a causa da maioria das doenças conferidas hoje.
A oxidação ocorre quando uma molécula de oxigênio que possui um ou mais elétrons ímpares em sua órbita externa, o chamado radical livre, danifica as células sadias, mas quando o hidrogênio ativo combina com o oxigênio dos radicais livres, o resultado é uma desintoxicação das células, tornando-as sadias novamente. Durante esse processo, o seu corpo é capaz de se deslocar de ácido para alcalino em pouco tempo. Esse processo acontece porque a água é negativa. Lembre-se, a água negativa contém hidrogênio ativo, que atua como um antioxidante, e um corpo alcalino fica rejuvenescido e livre de doenças. No Japão, há mais de 30 anos é muito popular e utilizada esta água em hospitais, restaurantes, hotéis e creches. Em restaurantes, é utilizada na esterilização e limpeza. Utilizam esta água para fazer a melhor refeição e a água ácida para fazer esterilização e limpeza nos hotéis, sem a necessidade de usar produtos químicos, somente a água. Quer dizer, ele está me falando aqui que no hospital lá no Japão, né, ao invés do sujeito ir lá fazer o tratamento com medicamento, em alguns hospitais, é só água. Exatamente. Somente água ionizada. Por isso que faz a diferença ser ionizado. Como é que funciona esse equipamento? Ok. Então, bom, é um equipamento compacto que também filtra e ioniza a água. Simples assim. Um toque, ele já liga o aparelho e começa a fazer a ionização de água. E quando faz esse processo filtrante, depois ele passa para a câmara de eletrólise, ele consegue fazer uma coisa interessante. Ele divide essa água em duas partes. Uma que sai por esse canal, que é tudo que nós não deveríamos consumir numa água, que é a água acídica, sai por aqui. E toda a água que tem os minerais alcalinos, o cálcio, o potássio, o magnésio, ele identifica e sai para cá, que seria a água de consumo. O mais interessante é que eles nos dão vários níveis de pH sem adição química. Então ele faz uma calibração de pH, que eu posso ter um pH 9,5, eu posso ter um pH 9, um pH 8, até mesmo um pH neutro. Agora, a água ionizada é interessante que não é só para consumo. Ele nos dá a condição de um pH ácido ionizado para tratamento de pele, desinfecção de frutas, verduras, saladas, enfim, que seria um pH 5,5, um pH 3,5 e um pH 2,5. Bom, esse produto ele é tão interessante e bacana, que obviamente que é ótimo para o consumo humano, para a saúde, é exemplar. Mas para os alimentos, tem alguma funcionalidade, Marcelo? Claro que sim. Porque assim, quando nós temos um pH mais alcalino, uma estruturação menor, para a limpeza e a proteção como bactericida do alimento é fantástico, né? Porque nós estamos nos preocupando com o consumo da água, mas e da alimentação? Né? Porque hoje a gente sabe que existe aí uma colocação de agrotóxicos, de pesticidas tremendos, principalmente em tomates, arroz, enfim. E a diferença que seria na lavagem do arroz, por exemplo. Quando nós lavamos o arroz, ele só retira o amido. E todo aquele pesticida que foi jogado na lavoura, infelizmente não. E o poder dessa água ionizada é realmente retirar toda essa sujidade. Porque uma vez que você não retira, você consome. E isso vai se acumulando ao longo do tempo, seu corpo fica totalmente intoxicado. Então isso é muito importante. Quer dizer, você falou do arroz, né? E agora do tomate que nós ali colocamos ali, é a mesma coisa? Exatamente, porque uma água simples da torneira, ele só lava superficialmente. Agora, aquilo que está incrustado na casca, no tomate, ele não consegue. E a água ionizada faz todo esse diferencial. Marcelo, e sobre a divisão do pH? Então, como eu disse no início, ele faz a separação da água ácida e da água alcalina. É como a água é transparente, se eu não colocar um reagente, eu não sei realmente se isso está acontecendo ou não, se isso é verídico ou não. Então nós fizemos o teste comprovando que com o reagente, você realmente, toda a parte ácida da água, você está retirando da água de consumo. E para fazer a comprovação que realmente uma água antioxidante, nós fizemos um teste com iodo, que é um tremendo oxidante, que é utilizado em enfermagem para matar bactérias, para não infeccionar um ferimento. Nós colocamos a mesma quantidade em 2 copos. Em um dos copos colocamos a água normal, da torneira, e a coloração continua marronzinha, que é característico da molécula do iodo. E em outro copo nós colocamos a água direto do aparelho, onde ele ficou transparente. Ou seja, ele tem o poder de neutralizar a função oxidante da molécula de iodo. Então, eu consigo comprovar que ele bloqueia a ação de um radical livre.
né? Agora, quando não se consegue fazer esse bloqueio, entra os medicamentos. Então, colocamos ali uma cápsula de vitamina C, que é um antioxidante, porém químico, que ele faz a mesma função. Mas se eu tenho uma água que pode fazer isso, para que eu vou tomar uma vitamina C sintética? Você entendeu? Agora, no último teste, esse medicamento, essa vitamina C, nos deixa um resíduo ácido. Em contrapartida, a água ionizada, ela nos deixa um resíduo alcalino que o organismo vai aproveitar muito mais. Marcelo, muitíssimo obrigado, sucesso e até a próxima. Obrigado aí pela oportunidade. Estes são alguns de nossos ionizadores. O Violet de 5 placas é o nosso modelo econômico, tamanho compacto e design elegante. Tem sistema de áudio em voz ou música da máquina. Permite microajustes de pH da água de 10,5 a 3,5. O Miracle Max 7 placas é um verdadeiro avanço da tecnologia de ionizadores de água. Ele é o primeiro ionizador no mundo a usar o sal do Himalaia. Ele produz tanto a água fortemente ácida com pH 2,5 como a água fortemente alcalina ionizada com pH 10,8. Gostou? Então curta a nossa página no Facebook, Água Alcalina Ionizada Chanson do Brasil, e acompanhe tudo sobre nossos aparelhos. Saiba detalhes de utilização, depoimentos de quem já consome esta água, testes feitos com essa água ideal, dicas de alimentação alcalina saudável que podem promover grandes transformações na sua vida, como já vem fazendo na vida de muitas pessoas que já fazem uso desta água ideal. Tire suas dúvidas e fique por dentro de todas as novidades. Esperamos você lá!